que o Dave Mustaine chamou você para entrar no Megadeth? Rolou um convite depois do Rock in Rio e tal, mas rolou também uma incompatibilidade com eles e aí não deu certo. Lies. 100% bald-faced fucking lie. Em janeiro de 1991, acontecia a segunda edição do festival Rock in Rio, que contou com nomes do porte de Guns N' Roses, Prince, A-Ha, Judas Priest, Megadeth, entre outros. E como todos sabemos, desde aqueles tempos o Rock in Rio já tinha essa premissa de incluir artistas e bandas brasileiras de diversos estilos. Inclusive foi nessa edição que o Lobão foi achincalhado pelo público metaleiro e mandou aquela famosa frase: "Vocês vão todos tomar no cu, exceto quem não tá tomando no cu. Vai tomar no cu, seus babacas." E desse Rock in Rio também surgiu uma lenda urbana que cresceu ao longo dos anos aqui no Brasil, principalmente nas últimas décadas com a era digital. A famigerada história de que Pepeu Gomes, que também se apresentou nessa edição do festival, teria sido supostamente convidado a integrar o Megadeth, por conta de sua performance em cima do palco que teria impressionado a todos os músicos da banda. E o pior é que não se trata de boatos que andaram espalhando por aí do nada. Na verdade foi ele mesmo, Pepeu Gomes, quem afirmou isso em um bate-papo informal que ele teve com um jornalista e está registrado num vídeo antigo que circula até hoje na internet. Você confirma a história que você fez teste pro Megadeth? Fez? Não fiz teste. Na verdade, eles fizeram uma proposta. Mas recentemente viralizou um corte de uma entrevista que Dave Mustaine refuta toda essa história, dizendo que ele nem ao menos conhece Pepeu Gomes e que tudo isso não passa de uma mentira, o que muita gente já desconfiava na verdade. Mas a pergunta que fica é, como que esse boato acabou tomando essa proporção e por que Pepeu Gomes teria inventado isso, visto que o músico tem uma reputação intacta no cenário brasileiro, sendo um dos guitarristas mais respeitados em território nacional. É isso que nós vamos tentar entender nesse vídeo, analisando de forma investigativa todas as camadas que envolvem essa história, que inclusive fez muita gente cair nesse bait. Meu nome é Daniel Borges e este é o canal Investigando Música. O Megadeth recentemente esteve no Brasil para um único show em São Paulo no dia 2 de maio, como parte de sua turnê de despedida chamada This Was Your Life. E aproveitando a passagem da banda pelo país, o canal Ibagenscast resolveu entrevistar Dave Mustaine, onde eles falaram sobre essa aposentadoria programada do Megadeth, a saída de Kiko Loureiro, entre outros assuntos que envolvem a carreira da banda e de Dave Mustaine. Até que em um determinado momento da entrevista, o Manu, que é o dono do canal, resolveu contar essa história do Pepeu Gomes supostamente ter sido convidado para entrar no Megadeth depois do Rock in Rio de 91. Então, com a simples intenção de tentar desvendar essa lenda urbana, ele acaba indagando Dave Mustaine sobre a veracidade dessa informação. E olha só a reação do líder do Megadeth. There is a very well-known story in Brazil about a Brazilian guitar player named Pepeu Gomes. He's a very famous and influential guitar player here in Brazil, and he tells the story that Megadeth has invited him to join the band and he refused. Is there any truth to that? What did he say? He tells a story that you guys saw him playing at Rock in Rio in 1991. Then after that, he doesn't say exactly which year was that you guys invited him to join the band and he refused. Lies. 100% bald-faced fucking lie. Why would I ask him to join the band when Marty was in the band? But do you get to know It's the a guy? lie. It's a lie. I don't even know him. I've never seen him. I couldn't pick him out of a lineup in a police station and somebody lies like that, but I don't care. Guy's a liar. E você até percebe, né, que o Manu ficou meio desconcertado com essa resposta ríspida do Mustaine, meio que como quem não tivesse gostado da pergunta. E o Dave Mustaine ainda complementa justificando que não faria sentido algum convidar um cara que ele nem conhece de outro continente para tocar no Megadeth, sendo que nessa época eles já estavam com a formação consolidada numa fase de ascensão da banda e contavam com o Marty Friedman, que é um puta guitarrista de reconhecimento mundial. E pra quem não sabe, essa fase aí do final dos anos 80 até a metade dos anos 90 mais ou menos é considerada a fase clássica do Megadeth e a mais bem sucedida, que contava com Dave Mustaine, o saudoso baterista Nick Menza, David Ellefson no baixo e claro, o já citado guitarrista Marty Friedman. Why would I ask this guy? Ask yourself, Manu. You're bringing this shit up. Ask him. Why would I change Marty Friedman for some guy I don't know
who lives on another continent. Mas a verdade é que essa história aí, que mais parece uma conversinha fiada de boteco, atravessou as décadas e chegou até mesmo a dividir opiniões sobre a veracidade dela. Enquanto alguns nunca acreditaram nessa história, alegando que não faria o menor sentido, já que o estilo do Pepeu Gomes nada teria a ver com o Megadeth ou até mesmo com o heavy metal, muitos achavam que até poderia ter um fundo de verdade, sem contar que de fato ele fez um show que foi muito elogiado no Rock in Rio e de repente poderia agregar algo de diferente na sonoridade da banda. No Megadeth ia ter espaço pra você colocar umas coisas tuas, você acha? Sabe por que ia ter? Porque eu ia chegar com uma proposta diferente. Eu ia chegar mostrando uma guitarra que eles não sabem tocar. Não conhecem. Não conhecem, né? Não sabem tocar, desculpa. Eles tocam diferente. Eu ia chegar tocando de um jeito que eles não sabem tocar desse jeito. Então eles iam pirar com isso, entendeu? Eu ia chegar tocando cavaquinho de trio elétrico, fazendo um solo de rock, em cavaquinho, eles iam ficar malucos com aquilo, né? Foi o que eles viram no Rock in Rio. Que chamou a atenção Que chamou a deles. atenção. Eu peguei a guitarra, toquei, depois eu peguei o cavaquinho desse tamanho e fiz a mesma coisa. O cara falou, pô, como é que você faz em 4 cordas que a gente faz em 6? Já pensou ele meter uns chorinhos virtuosos no thrash do Megadeth? Mas afinal de contas, como que essa lenda acabou ganhando tanta força com o passar dos anos? É isso que eu te conto a partir de agora. Na verdade, eles fizeram uma proposta. A proposta é indecente e eu não topei porque eu estava em outra mesmo, sou um cara muito nacionalista. Achei que o Brasil precisava mais de mim naquele momento do que... Bom, para começar, que além dela ter surgido da própria narrativa do guitarrista, ela vem à tona muito no iniciozinho da explosão da internet no Brasil, sendo que apesar desse vídeo ter sido postado no YouTube por volta de 2007, ou seja, há 19 anos atrás, indícios dão conta de que essa entrevista de caráter informal foi feita por volta do início dos anos 2000, porque um detalhe que passou despercebido de muita gente é que em um determinado momento desse bate-papo aí com esse jornalista, ele comenta a idade dele, né? Ele fala que vai fazer 50 anos. Uma coisa nova na sua carreira, talvez né? seja uma coisa nova na minha vida. Agora, poxa, tem um projeto bacana, eu estou fazendo 50 anos. Então, como ele nasceu no ano de 1952 e iria completar 50 anos, eu chutaria que essa entrevista foi gravada por volta de 2001 ou no máximo 2002. E aonde que eu quero chegar com isso? Como a internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil, ainda não haviam recursos suficientes para saber o que era mentira, o que era verdade, checagem de fatos, muito menos redes sociais e outras formas de comunicação em tempo real. No máximo o e-mail. Então de fato era muito fácil para músicos, artistas e pessoas do meio musical inventarem qualquer tipo de história que envolvesse bandas ou músicos famosos de outros países. Até porque muito provavelmente não chegaria neles. Agora eu queria saber, eu sempre nunca entendi de onde que surgiu esse boato do Pepeu Gomes. Como que surgiu essa Ele não só ele falou que ele foi convidado para entrar no Megadeth, como ele foi convidado para entrar no Living Colour. Living Colour. Na mesma entrevista. E olha só um fato bem triste sobre esse vídeo que deu vida a essa lenda urbana. O cara que entrevistou o Pepeu Gomes nesse vídeo se chamava Arthur Franchini e era jornalista e baterista da banda Forgotten Boys. Infelizmente, ele morreu em 2005 com apenas 27 anos. E a causa da morte é que ele deu fim à própria vida se jogando de um prédio. Mas o vídeo foi postado por volta de 2007, então provavelmente nem foi ele que subiu pro YouTube. Até porque o cara já não estava mais entre nós. E o canal que foi postado está com o nome de Satinig ou algo do tipo. E também tem outros vídeos dele em shows entrevistando outras personalidades. Tem até um vídeo que ele foi fazer cobertura de um show da Tiazinha, aquela mesma do programa do Luciano Huck. Então talvez seja alguém que trabalhou com Arthur Franchini ou admirava o trampo do cara e resolveu criar essa conta no YouTube como uma forma de homenagem. Mas enfim, voltando no Pepeu Gomes, sabe aquela história de que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade? Acho que o Dave Mustaine chamou você para entrar no Megadeth. Rolou um convite depois do Rock in Rio e tal, mas rolou também uma incompatibilidade com eles e aí não deu certo, mas era o inglês, ficou valendo o convite. Não era nada a ver com o inglês. Não era. É que eles também, americano, né? Esse povo americano é um pouco metido. Eles são muito metidos
a tudo. Pois é, muito provavelmente essa lenda foi ganhando força com o tempo devido à intensidade com a qual ela se propagou. Inclusive tem relatos de que o próprio Pepeu Gomes chegou a falar sobre o assunto anos mais tarde em outras ocasiões, como numa entrevista em que ele teria cedido para o ex-baterista do Titãs Charles Gavan por volta de 2015, em que ele chegou a falar até mesmo sobre o valor do salário que ele iria receber se ele tivesse aceitado a proposta do Megadeth, e que também teria escola paga para os filhos e ganharia uma casa para morar em Londres, sendo que o Megadeth é uma banda americana. Porém, eu tentei achar algum vídeo dessa entrevista, mas não encontrei em lugar nenhum. Mas no final das contas, a pergunta que ainda fica é: qual seria a necessidade ou objetivo do Pepeu Gomes, que é um guitarrista muito respeitado e reconhecido até mesmo por outros músicos do rock no Brasil, ter inventado essa história toda? O que ele ganharia com isso? Será que era uma forma de marketing ou querer valorizar o seu próprio passe? Bom, e a resposta não é tão simples, né? Até porque depois dessa refutação aí do Dave Mustaine, nem ele nem ninguém da equipe de assessoria dele se pronunciou sobre o assunto. Mas tem uma matéria no site do Igor Miranda que data do dia 13 de outubro de 2023, em que o Kiko Loureiro, que diga-se de passagem foi o único brasileiro que de fato tocou no Megadeth, cedeu uma entrevista ao programa do Pedro Bial, que ele chegou a falar sobre o assunto de forma rápida, meio que justificando com uma certa diplomacia que nunca ouviu falar dessa história por parte do próprio Dave Mustaine, mas que talvez até tenha ocorrido sim algum tipo de contato por parte do manager do Megadeth. A história eu nunca ouvi do Dave, mas eu entendo que as duas verdades podem coexistir, porque muitas vezes, e foi o meu caso também, aparece o manager, sempre é bem estruturado as coisas, né? Então, às vezes, o manager faz uma lista, pode ter sido isso, né? Não sei se foi isso, mas pode ter sido. O manager fez uma lista que, dentre esses nomes, estava o Pepeu Gomes, e alguém contactou o Pepeu Gomes através do manager antes do Dave saber. Então, vamos partir do pressuposto de que Pepeu Gomes realmente recebeu algum contato de alguém da produção do Megadeth para mandar algum material ou fazer algum teste, quando o guitarrista Marty Friedman resolveu sair da banda em 2000. Será que se isso aconteceu, talvez ele tenha interpretado que os caras já estavam querendo contratar ele oficialmente? Mas será que foi isso também que aconteceu em relação ao Living Colour? Porque nessa mesma entrevista, ele falou que anos mais tarde também foi convidado a tocar na banda de funk hard rock, substituindo ninguém mais, ninguém menos que Vernon Reid, que é um verdadeiro monstro na guitarra. E recentemente eu fui chamado para fazer parte do Living Colour, para refazer o Living Colour. No lugar do Vernon? No lugar do Vernon, é. O baterista me chamou, que é amigo de uma pessoa em comum lá no Rio. Bom, agora nós temos que esperar o Living Colour voltar ao Brasil para alguém resolver entrevistar a banda e perguntar sobre isso também. Mano do Imagescast, fique esperto aí quando o Living Colour vir pro Brasil, hein? E olha, pra falar a verdade, eu mesmo nunca caí nessa conversinha furada aí do Pepeu Gomes sobre esse convite aí do Megadeth. Não por falta de talento, muito pelo contrário, o cara é um verdadeiro monstro da música brasileira. Pepeu Gomes é um cara que revolucionou a linguagem da guitarra aqui no Brasil, misturando o rock com vários ritmos brasileiros. Em sua carreira fez história com a lendária banda Novos Baianos, teve sua fase mais bem sucedida comercialmente com sua ex-mulher Baby Consuelo, além da sua carreira solo mais focada em música instrumental, da qual ele ganhou mais prestígio e chegou a tocar até mesmo lá na gringa. Inclusive parece que ele já foi incluído em uma dessas listas aí de melhores guitarristas do mundo, lá pro final dos anos 80, se eu não me engano pela revista Guitar World. Mas além de grande guitarrista, como vocês viram, com todo respeito, Pepeu Gomes é também um grande contador de histórias. Vira e mexe, sempre tá surgindo Sempre um maluco aparece. procurando o Pepeu. A gente aí procurar. Mas e você, conhecia essa lenda urbana? Sabia de todos os detalhes dessa história? E o que você acha do Pepeu Gomes como músico, guitarrista? Põe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Se você realmente gostou desse vídeo, em primeiro lugar, deixa o seu like. E eu te peço humildemente também que você ajude com o engajamento comentando, compartilhando com os amigos. Se não for inscrito, também se inscreva no canal. E eu espero te ver numa próxima. Até breve.